Saudações a todas e todos. Faz tempo que eu não venho até aqui ao canal. Não que eu acho que alguém tenha sentido muita falta disso, enfim. Mas eu vim nesses tempos meio estranhos para tentar retomar algumas coisas, alguns pensamentos. E eu queria tentar fazer essa retomada com esse livro aqui, né? Tá ao contrário, mas é O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, tá? Darcy Ribeiro, um político estudioso do Brasil também, né? Ele foi ministro da Educação no governo João Goulart, nos anos 60. Depois ele foi secretário da Educação do Leonel Brizola, no Rio de Janeiro. Foi conhecido principalmente por causa do CIEPS, né? Do projeto do CIEPS, aquela escola de tempo integral, que tinha uma visão diferenciada assim, sobre a educação. Mas aqui a questão, não vou discutir tanto o Darcy enquanto político, apesar de ele dizer, né, que além de antropólogo, logo no início do livro, além de antropólogo, ele é um homem de fé e de partido. Né? Então ele já diz na obra dele, não procure aqui, né, análises isentas. Tá? Ele está tomando um lado, ele está tomando uma posição. Ok? Então, por que o Darcy escreve esse livro, né, O Povo Brasileiro? Que é uma referência na antropologia nacional. Veja bem, eu vou tentar ir pela linha do que o Darcy está falando, tá? Não vou tentar ficar analisando várias vertentes e contestando, etc. Eu vou dizer o que ele está explicitando na obra dele. A gente abre para outras discussões depois, tá? Mas o Darcy, ele já deixa bem claro no começo que ele está fazendo o que com esse livro? Ele está buscando, né, uma resposta histórica dos derrotados, principalmente dos derrotados pelo golpe militar, né? Porque na história do Brasil a classe dominante sempre venceu os dominados, né? O povo. E o golpe militar foi mais um desses momentos onde se calou a voz daqueles que estavam quase conseguindo, né, as suas expressões ali no governo João Goulart, tal, e etc. Então ele vai tentar, com esse livro, explicar a nacionalidade brasileira, o povo brasileiro, para além das teorias eurocêntricas já estabelecidas. Tá? Então nessa introdução, o Darcy Ribeiro ele fala o seguinte, que o povo brasileiro ele é um povo novo, tá? Que é uma confluência de várias matrizes raciais, da diáspora negra, né? Do indígena, do branco europeu português, tá? É uma identidade de fusão, tá? Uma identidade nova, pois ela surgiu como uma entidade nacional diferenciada, tá? Culturalmente diferente das suas matrizes, né? O povo brasileiro ele é diferente do negro, do branco e do índio, apesar de ter elementos de todos eles, tá? Mas eu já vou discutir que tem um processo de deculturação que há aí, mais pra frente eu falo, tá? Então, o Darcy vai dizer assim, primeira coisa, o povo brasileiro ele tem que ser enxergado como algo novo, tá? Diferente das suas matrizes. E, logicamente, tem uma questão que esse novo ele surge de um velho. O que é esse velho que o Darcy Ribeiro fala? O velho é trazido pelo elemento europeu, né? Pelo colonizador português, que implanta seu projeto ultramarino, né? De expansão, de navegação, e faz com que esse povo que surge aqui, ele não exista para si. O povo brasileiro, ele não surge como um povo que existe para si. É um povo que surge para gerar lucros exportáveis para o colonizador. Tá? Óbvio que ao longo da história, né, esse povo vai conseguindo gradativamente
uma autonomia, mas também vamos por partes aí, tá? Então Darcy ele diz assim que há diversos modos de ser brasileiro. Né? Você vai ter o sertanejo, você vai ter os caipiras, você vai ter os caboclos, os crioulos, os nipo-brasileiros, os ítalo-brasileiros, né? E ele diz que é algo muito importante, né? Que principalmente esses imigrantes, né? Os nipo-brasileiros, os ítalo-brasileiros, eles são muito mais marcados pelo que eles têm de em comum com brasileiros do que pelas diferenças. O imigrante ele acaba sendo abrasileirado conforme ele vai chegando aqui, tá? Diferente do que vai acontecer em alguns outros países, como a Argentina, Uruguai. Tá? O Brasil, né, de acordo com Darcy Ribeiro, é um povo-nação, uma etnia nacional, né? O brasileiro é uma etnia nacional que é integrada pela língua. Ele diz assim, nós temos uma língua comum que praticamente é falada do mesmo jeito de norte a sul, fora alguns sotaques, fora algumas palavras que mudam, mas nós não temos dialetos no Brasil, todos falamos a mesma língua. Né? E a nossa unidade nacional, de acordo com Darcy Ribeiro, ela foi viabilizada por uma integração econômica que foi alcançada ao longo da história, né, através de lutas bastante violentas, né, de expansão do território, de dominação de povos, tá? E ele diz que, na verdade, esse é o único mérito das elites, por assim dizer, foi o de ter mantido essa certa unidade nacional, a força, né? Desde a colônia ao império e na república. Tá? Lógico que tudo isso foi guiado pelas classes dirigentes brasileiras. Né? E ele diz, né, que as elites no Brasil elas sempre reprimiram, né, toda identidade étnica que tentasse ser discrepante era severamente reprimida. Né? Qualquer expressão que destoasse do mainstream, né, do status quo, do que estava se estabelecido, era violentamente reprimido. Tá? Ele comenta, o Darcy Ribeiro, que aquela ideia da democracia racial lá do Gilberto Freire, né, não fez com que os brasileiros a ideia da democracia racial fez com que os brasileiros não percebessem, né, os abismos que separam os estratos sociais. Então a gente acabou acreditando que vivemos num paraíso de igualdade racial, onde não há diferenças entre negros, brancos, pardos, indígenas, né? Não, é todo mundo igual. E para além disso, a gente acabou não percebendo que, além disso, temos também as diferenças entre as classes. Né? E para o Darcy Ribeiro, para a linha que ele acredita, né, a linha de pensamento dele, nós não tivemos conflitos que tivessem a tendência de transpor essas barreiras sociais. Nenhum conflito, basicamente, na nossa história foi para tentar mudar o sistema, né, econômico, né, de classes dirigentes e classes subalternas. Tá? Houve conflitos com relação à alternidade, né? Principalmente dos indígenas com os brancos, os negros com relação à escravidão, ou algumas lutas regionais, né? Mas como os cabanos, canudos, contestado, entre outras, mas nenhum desses conflitos ele é no cerne do sistema de exploração. Tá? Um sistema mercantil,
né, num sistema capitalista, tá? Então ele diz que houve sublevações, houveram revoltas, houveram levantes, porém nenhum deles conseguiu atingir o cerne do sistema, tá? E ele até fala, né, que para manutenção da ordem, as elites sempre fizeram algumas revoluções preventivas, né? O que ele quer dizer com isso? Que às vezes é melhor o mal menor, né? Mal menor, como por exemplo uma ditadura, do que deixar o povo assumir o poder. O povo conseguir sua autonomia. As classes expropriadas, espoliadas, conseguirem ascender e chegar ao poder. Então, muitas vezes, as revoluções, as revoltas eram patrocinadas ou realizadas ou idealizadas pelas próprias classes dirigentes, né, que eles chamam de revoluções preventivas, para impedir que o povo alcançasse o poder. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Essa é só uma introdução e ao longo dos outros vídeos eu vou tentando esmiuçar um pouco melhor essa obra do Darcy Ribeiro. Tá? Talvez não tenha ficado tão bom um vídeo assim, mas é a retomada. Né? Tudo bem? Até mais. Tchau, tchau.